Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Estamos dando início a mais uma trilha de aulas, desta vez sobre saúde mental. Lembrando a você que nós já temos uma trilha sobre finanças com Rafael Lara, também temos uma trilha sobre neurofisiologia com o Thiago, também são 4 aulas, e hoje a gente inicia outra trilha aqui sobre saúde mental com a doutora Ju, tá? Só para lembrar, para quem não sabe, essas trilhas são iniciativas aqui do canal que a gente tenta trazer uma sequência de episódios com o mesmo professor dentro de um mesmo tema para tentar ir um pouquinho mais a fundo nele e construir um raciocínio organizado sobre aquilo como se fosse uma iniciativa de um curso livre, tá? Então, se você tiver interesse nessas outras trilhas, elas estão disponíveis no canal. E se você está assistindo esse vídeo recentemente após ser publicado, saiba que a gente ainda tem mais 3 episódios para soltar. Deixe seu like desde já, porque isso é importante para nós, e também confira se você está inscrito no canal, porque 50% das pessoas que assistem aos vídeos não estão inscritas. Então inscreva-se aqui para que você receba, para que você consiga receber todos os outros episódios. Fechou? Hoje nós temos como convidada a doutora Juliana Fonseca. Já veio aqui outras vezes, né, Ju? A gente já tem um ou 2 episódios. A gente já tem 2 episódios com a Ju aqui. É um prazer enorme te receber para essa nossa trilha aqui sobre saúde mental. Acho que vai ser bacana para o pessoal. Lembrando também, galera, que o episódio de hoje, na verdade, essa trilha inteira, ela está sendo patrocinada pela Clínica BeHealth, ou pela BeHealth, né? Que é uma intermediadora de serviço onde você pode buscar atendimento em saúde mental, tanto com profissionais da psicologia ou psiquiatras e também com nutricionista. Você pode clicar no link que está aqui na descrição desse episódio para você acessar o site da Clínica BeHealth ou ir lá para o Instagram também, na minha bio, tem o @ da clínica também. Ela está possibilitando a existência desses 4 episódios aqui para vocês. Então, se você precisar de algum tipo de ajuda psicológica ou psiquiátrica, você pode buscar a nossa clínica. Fechou? Bom, pelo que a Ju organizou, a gente vai começar hoje com uma introdução importante aqui sobre saúde mental, né? E eu acho que para começar essa trilha sobre saúde mental, vale a pena a gente explicar o que é um transtorno mental. Perfeito, Wesley. Muito obrigada por ter convidado, né? Agradecendo a BeHealth essa oportunidade. E para o pessoal que está assistindo o primeiro episódio, é importante deles assistirem todos, porque a gente vai criar uma linha de raciocínio aqui com começo, meio e fim. Né? Então, vamos começar pelo início aí, definindo o que seria um transtorno mental. Transtorno mental é uma condição em que a pessoa ela apresenta alguma alteração do comportamento, do humor, ou alguma alteração ali de como que aquele cérebro foi desenvolvido. E com essas alterações, seja do pensamento, seja do humor, seja do comportamento, esse paciente ele começa a apresentar disfuncionalidade na vida dele. Ou seja, ele não consegue ter a mesma produtividade no trabalho, ou ele não consegue socializar como antes, e isso produz sofrimento. Então, essas alterações das funções psíquicas, elas geram tanto disfunção na vida do indivíduo, quanto sofrimento psíquico. Essa é a definição do transtorno mental. E até interessante, Wesley, a gente frisar por que a gente usa essa palavra, né, transtorno, em vez de doença. Por que a gente fala que doença mental não existe, né? Porque doença, a gente dá esse nome quando a gente sabe toda a fisiopatologia para aquela doença existir. Então, por exemplo, diabetes, né? Que você estudou muito durante seu mestrado. Diabetes, a gente sabe o porquê que ocorre, né? Quais hormônios estão envolvidos, da resistência à insulina, da disfunção pancreática. A gente sabe o começo, o meio e o fim. A gente sabe a história toda do diabetes. Agora, de uma depressão, por exemplo, a gente não consegue saber. Lógico que a gente tem inúmeras hipóteses, mas a gente sabe que esses transtornos, eles são complexos e têm causas biológicas, psicológicas, sociais, inclusive culturais. Então, a gente chama transtorno porque a gente não consegue identificar ali um patógeno ou uma causa para aquilo estar ocorrendo, né? E além disso tudo, eu acredito que doente mental acabou ficando pejorativo de alguma maneira, né? Por isso que o termo certo é transtorno mental ou transtorno psiquiátrico, que seria um mesmo nome para essas mesmas condições. Tem uma
parte significativa do pessoal, infelizmente ainda hoje em dia, acho que por falta de acesso a conteúdo sobre, embora tenha muito conteúdo, mas a gente precisa lembrar que a gente vive numa bolha, né? Mesmo sendo uma bolha grande hoje da saúde mental, ainda é uma bolha que enxerga o diagnóstico em transtorno mental como uma sentença de baixa qualidade de vida. A pessoa entende que uma vez que ela tenha recebido um diagnóstico, ela está sentenciada a, pelo resto da vida dela, ter uma baixa qualidade de vida. Hoje, o que você teria a dizer para essa pessoa que talvez esteja ouvindo aqui? A verdade é inversa, né? Porque quanto antes essa pessoa tem o diagnóstico, a maior possibilidade dela ter uma vida funcional e ter uma melhora do bem-estar. Então, quando a gente fala de um diagnóstico precoce, ou seja, um diagnóstico no início da doença, a gente está falando que esse paciente, ele possibilita que esse paciente tenha um melhor prognóstico. Então, algumas doenças, por exemplo, como esquizofrenia, como transtorno esquizoafetivo, ou até mesmo transtorno bipolar, são doenças, são transtornos que, se o paciente tem inúmeros surtos até ele ter o diagnóstico, até ele ter acesso ao tratamento, esse paciente apresenta uma deterioração neuronal, ele apresenta uma perda cognitiva que muitas vezes é irreversível. Dentro da esquizofrenia, por exemplo. Então, se esse paciente tem acesso ao psiquiatra, ao psicólogo, a um diagnóstico aos 18, no primeiro surto, ele tem uma chance de ter uma vida normal, funcional. Então, é o inverso disso, né? Quanto antes a gente faz o diagnóstico, que bom que existe essa possibilidade de fazer o diagnóstico para as pessoas terem a vida delas, apesar de terem um transtorno. Então, muitos pacientes que estão já estáveis ali, ou com a medicação, ou com a psicoterapia, ele sequer lembra que ele tem um diagnóstico, porque eles vivem como se não tivesse, né? Então, é o inverso isso, né? A gente buscar o diagnóstico para a gente ter mais bem-estar, mais qualidade de vida. Isso também serve para outros transtornos, né? Por exemplo, a gente sabe que, com base nos estudos de acompanhamento, de coorte e epidemiológicos, que o pico de abertura de quadros de humor, principalmente no final da adolescência e início da idade adulta, né? Se a pessoa ela tem um diagnóstico e um tratamento correto nessa altura, provavelmente o cérebro dela vai ter menos tempo naquela condição patológica e com aquele comportamento e aquelas cognições distorcidas para fixar aqueles novos padrões de conectividade sináptica e, portanto, a intervenção vai ser muito mais eficiente. Não cristaliza, né? Exatamente. É muito diferente se a gente pega um jovem no primeiro episódio depressivo aos 21 anos e um adulto com uma depressão recorrente com 50 anos. Exato. E aí tem um detalhe, Eslin, que se a gente pega, por exemplo, um homem de 50 anos que, quando era jovem, era outra cultura, às vezes uma cultura até marcada mais pelo machismo, onde homem não chora, homem não pede ajuda, homem tem que ser forte, provedor. Então, essa pessoa não procurou ajuda. Aos 50 anos, dificilmente ele vai ter só depressão. Às vezes, muitas vezes, ele piorou o problema dele, porque aí ele se tornou etilista. Então, ele começou a beber para ele conseguir lidar ali com o sofrimento ou outro tipo de vício, outro tipo de dependência. Ou até mesmo uma vida em que ele se arrastou ali, não conseguiu construir um relacionamento, não conseguiu construir um patrimônio por conta da falta do acesso ou da falta do diagnóstico. Então, quando a gente fala do diagnóstico precoce, é justamente a gente melhorar o prognóstico. E prognóstico é essa previsão que a gente faz da evolução da doença, né? Então, quando a gente fala que tem um bom prognóstico, então quer dizer que provavelmente vai evoluir bem. Então, quando a gente faz esse diagnóstico precoce, a gente melhora o prognóstico desse paciente. Porque nos psiquiatras mais antigos e estudiosos, por exemplo, o Kraepelin, no final do século XIX, ele estudou a história natural da doença, principalmente do transtorno bipolar e da esquizofrenia, que tinham outros nomes, né? A história natural é não tratar, deixar... Exatamente. História natural da doença é o que acontece com aquele cara que tem aquele diagnóstico se a gente não faz nenhuma intervenção. Que na época, de fato, não existia nenhuma intervenção. Então, ele vivia ali num laboratório vivo, né? Então, na história natural da doença, da esquizofrenia e do transtorno bipolar, existe essa perda cognitiva. Então, se a gente sabe que evolui dessa maneira, quanto antes a gente intervém, melhora o prognóstico desse paciente. Isso inclui não só um diagnóstico precoce, mas um tratamento contínuo, que eu acho que hoje é a maior dificuldade, tá, Eslin? Porque as pessoas procuram mais ajuda hoje,
né? É fácil a gente ver com os números da BeHealth, né? Com pouco tempo de existência, o número de pacientes que a gente já atendeu dentro da BeHealth. Só que o que é mais difícil hoje, a adesão e a continuidade. É aquela pessoa que passa em consulta, está tomando uma medicação, está fazendo terapia, se sente um pouco melhor, já abandona tudo. Então, o diagnóstico é importante, mas o acompanhamento contínuo é o que dá resultado no tratamento. Isso para todas as áreas da saúde. Né? Você vai em uma consulta com um nutricionista. Exatamente. Não vai adiantar. Você precisa de ter um acompanhamento crônico ali para você ter o benefício daquela intervenção. Você comentou que a gente tem, tá? Para quem for mais curioso nessa área, pessoal, a gente tem um episódio... A gente tá falando aqui, a doutora comentou sobre... você passar uma linha de alguns critérios e você entrar dentro de um diagnóstico, né? Porque a gente tem o DSM, que é o grande manual ali da área da psiquiatria e da psicologia, e esse DSM tem uma série de comportamentos descritos lá e sintomatologia, e aí quando o paciente ele preenche alguns daqueles sintomas numa intensidade e frequência específica, ele passa uma linha onde ele recebe o diagnóstico. Essa linha... Você deve se imaginar, o espectador um pouco mais crítico aqui e cético, como é que chegaram nessa linha, né? Pois é, esse é um grande debate que ele não vai ser pauta aqui do nosso episódio, tá? Dessa trilha, porque a gente já tem um grande episódio aqui com o Jean, Sim. que é só sobre como traçar essa linha e como a ciência traçou essa linha. Então, se você tiver interesse, depois dessa trilha aqui, você vai lá assistir, que é um episódio com uma thumb, Jean Leonardi, Toda Doença Mental Começa Assim, tá bom? Mas assim, Ju, então beleza. A pessoa, ela tá ali, chegou no psiquiatra, né? A gente já vai perguntar ali que hora que busca, né? Como que busca. Mas a pessoa, ela... Primeiro, a gente entende já hoje que a pessoa não precisa passar essa linha para estar em sofrimento, né? A pessoa pode não ter um diagnóstico e estar em sofrimento passível de tratamento, geralmente pela terapia, sem necessariamente medicamentos. Mas a minha pergunta é a seguinte: quando a galera procura um médico psiquiatra, uma médica psiquiatra, eu acho que existe uma expectativa para os dois lados. Assim, a pessoa, ela tem um pouco de medo porque está indo ao psiquiatra, né? Um negócio assim meio... Ainda no Brasil tem esse negócio. E também eu percebo que ela espera muito a receber o medicamento. Existem pessoas que vão ao psiquiatra e não recebem medicamentos? Sim, com certeza. Principalmente porque... É objetivo do psiquiatra não dar medicamento? Tipo, o psiquiatra tenta ao máximo não dar medicamento? Não vejo que é o objetivo principal. Eu acho que dentro do raciocínio clínico ali, dentro de uma primeira anamnese ali, de uma primeira consulta, o nosso objetivo é achar a melhor intervenção possível para aquele paciente naquele momento. Então, às vezes, numa primeira anamnese, a gente não chega num diagnóstico final. Lógico que a gente chega a alguma hipótese, mas a gente não chega num diagnóstico final. E, às vezes, a rotina da pessoa tá tão suja, assim, Eslin, que a gente precisa clarear alguns pontos para a gente conseguir ver melhor, né? Então, ontem pela manhã, antes da nossa reunião, eu atendi um paciente em que trabalha no mercado financeiro, faz uso de cannabis todo final de semana, assim, sábado e domingo. A diversão dele é só o uso de cannabis. E é um paciente que dorme de 00:00 às 5 todos os dias. Pega metrô em São Paulo e vive uma vida extremamente estressante. O cortisol deve estar no talo. Viu todos os colegas no trabalho tomando psicoestimulantes para render mais, principalmente por conta de trabalhar no mercado financeiro, e veio já com todas as queixas que, se a gente pegar os critérios do DSM, ele fechava para TDAH. Só que seria muita irresponsabilidade do médico ali, da minha parte, eu prescrever uma medicação para uma pessoa que não dorme, não se exercita, faz uso de cannabis e tem uma vida muito estressante. Então, primeiro, a gente precisa melhorar dentro das condições dele, o estilo de vida dele, para a gente ver se realmente ele vai permanecer com aqueles sintomas. E ele veio muito com aquele autodiagnóstico de internet, né? Ele devia ter até
vistos sintomas e... Exatamente. Então, deu aquele Google, viu, e já falou ali quase que os critérios diagnósticos do DSM na mesma ordem ali, né? Eu vejo que tem até a ordem certa. Não sei se a pessoa deixa na tela ali os sintomas. Falou, olha, você vai arrumar isso. Quaiá agora, né? Não, vou a uma psiquiatra e quero receber medicamento TDAH. Exatamente. Então, encaminhei para o psicólogo, falei o que ele precisaria melhorar e vou entrevistar a mãe, já que é um paciente jovem, vou entrevistar a mãe para saber como que ele era na infância. Então, esse paciente foi nítido para mim no 10º minuto de consulta que ele estava ali para pegar uma medicação. Mas não seria ético e nem responsável passar uma medicação para um caso que estava buscando um diagnóstico para poder ter acesso a uma medicação que na cabeça dele faria ele aumentar a produtividade, né? Mas seria o caminho mais rápido ali para ele ter ou um burnout ou, enfim, piorar muito a ansiedade dele. Então, o nosso objetivo, qual que é o objetivo do psiquiatra? O objetivo de qualquer médico, de qualquer profissional da saúde, aumentar o bem-estar do paciente, né? O conceito de saúde, né? Bem-estar físico, emocional, psíquico. O meu objetivo é aumentar o bem-estar dele, melhorar a qualidade de vida dele. Pode ser que eu use medicação. Pode ser que seja apenas terapia. Ou pode ser que, na maioria dos casos que chega até mim, a melhor opção é a combinação da terapia e da medicação. E para fazer essa escolha, Wesley, é importante para quem não é da área da saúde entender que não é uma escolha pessoal, né? Porque a doutora Ju quer fazer assim. Existem algoritmos ali que nos direciona do que a gente deve fazer para cada quadro. Então, uma transtorno de ansiedade generalizada. Aí eu classifiquei como leve por uma escala. O que eu tenho que fazer numa tag leve? Tá lá, psicoterapia. Qual psicoterapia? A TCC é o que mais tem evidência hoje. Beleza, então eu mando esse paciente só para terapia, não vou medicar. Mas se for uma tag grave, TCC mais medicação. Qual medicação? Inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Então essa escolha não é uma escolha pessoal, não é uma escolha assim que veio na minha cabeça. É uma escolha que é baseado naquilo que já produziram de ciência e a gente se baseia nisso. E é importante falar isso, Wesley, porque existe um risco muito grande dos profissionais de saúde quererem agradar os pacientes. E isso é muito perigoso na nossa área, né? Porque a gente precisa oferecer aquilo que o paciente precisa e, lógico, respeitando ali aquilo que ele deseja também. Mas se vem um paciente TAG que nunca fez uso de antidepressivo e chega para mim e fala, não, Ju, mas eu quero tomar canabidiol. Se eu ofereço esse tratamento com canabidiol, eu não estou trabalhando com PBE, porque não é a melhor evidência que existe para o tratamento de ansiedade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para fazer o vínculo com o paciente, ensinar o paciente sobre o que ele está sentindo e dar a melhor conduta. Então, eu sempre falo para meus pacientes que eu sou expert na psiquiatria, mas ele é expert nele mesmo. E a gente precisa ter um encontro desses saberes para a gente ver como vai ajudar mais ele. Perfeito. Então, o tratamento nem sempre é medicamentoso. E isso frustra o paciente. O paciente fala, nossa, mas eu passei em consulta, você só vai me encaminhar para o psicólogo da BeHealth? Não é só não é só isso. A conduta é essa. Perfeito. Né? Eu não preciso te passar uma medicação para eu sentir que eu estou fazendo o meu trabalho. Você vai ter menos colateral, vai ter um tamanho de efeito parecido, não tem porquê, né? E com outra especialidade a gente não vê isso acontecer. Então, se eu vou num cirurgião com uma dor linfocilíaca direita, eu acho que é um apendicite. Não é. É uma inflamação ali intestinal. Eu não vou falar, não, mas eu quero que você me opere. Você não vai fazer nada, vai passar só uma dipirona. A gente não vê isso acontecer em outras especialidades, mas com a psiquiatria existe essa expectativa de que vou ser medicado de alguma maneira, né? E que horas que você acha que é a pessoa que está em casa assistindo, tá eventual? Porque assim, o sofrimento, ele é uma característica que provavelmente nos acompanhará até o fim das nossas vidas. A gente vai ter momentos de sabor, momentos amargos, ásperos, né, emocionalmente falando. Principalmente para nós que vivemos num país com altíssima desigualdade, com cidades muito violentas, com insegurança muito grande, tanto insegurança política, insegurança jurídica, uma série de problemas, né? É um país com educação média muito baixa, o que gera, de certa forma, mais intolerância, seja intolerância religiosa, seja intolerância de gênero, seja intolerância racial. A gente vive meio que num caldeirão complicado, assim, de não sofrer, né?
cidades mal planejadas, que não tem metrô direito, ou tem um metrô que entope, e aí o cara tem que chegar em casa às 11 da noite. Então, acho que o sofrimento no brasileiro, o brasileiro ele tem um longo passado pela frente, como diria Milor Fernandes. É diferente de um cara que mora nos Estados Unidos ou mora na Inglaterra. Não que eles não irão sofrer, mas historicamente eles fizeram coisas que diminuem um pouquinho o problema, a probabilidade deles se ferrarem em algumas instâncias. Não necessariamente desenvolver ou não transtorno mental, mas um sofrimento cotidiano, digamos assim. Tem menos violência e tal. Então o sofrimento vai acompanhar. Como é que a pessoa que está em casa lá identifica quando esse sofrimento deixou de ser por morar num país subdesenvolvido? Coisas do dia a dia que, tem que segurar. Isso daí também, achar que isso é o suficiente para procurar psiquiatra é demais, mas também, aqui você já passou... Qual que é o nível ali que a pessoa tem que ir? Esse limite não é um limite tão concreto assim, né? É uma linha tênue ali do que é o sofrimento normal, do que é o sofrimento patológico. O que é uma ansiedade normal esperada, o que é uma ansiedade patológica. Isso é difícil mesmo da pessoa ali que está sofrendo com aquele problema perceber. Mas o que eu tenho percebido, assim, Eslin? As pessoas, elas estão buscando, não sei se por conta de uma consequência dessa vida editada pelas redes sociais, né, onde todo mundo está muito feliz, onde tudo dá certo, as pessoas estão buscando o não sofrer em hipótese nenhuma. Isso é impossível, porque o sofrimento, ele faz parte da nossa existência. A gente vai ter momentos que vão ser muito desafiadores e a gente vai sofrer por isso. Então, existe essa tentativa de não sentir nada. E essa tentativa pode levar a gente a um aumento de diagnósticos que possam não existir. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Vou dar um exemplo para você. No domingo saiu o resultado do SISU, do Enem, e o site do Ministério ele acabou caindo, eu acho, de tantos acessos. O paciente me mandou mensagem desesperado, que estava muito ansioso e que ele não ia aguentar. Eu liguei e falei, mas o que está acontecendo? Eu estou esperando o resultado do SISU. Eu falei, mas todos os seus colegas estão ansiosos. O que está acontecendo de diferente do que você espera? Né? Você não pode fazer outra coisa. Então, as pessoas elas não suportam ali situações que elas vão sentir mais ansiedade, que vão sentir mais medo, que vão sentir mais insegurança. Seria estranho ele não estar ansioso, né? Exatamente. Seria estranho se não tivesse ansioso, que aí demonstraria que ele não se importa com o resultado ali tem valor daquilo. Do vestibular. Então, existe essa parte dessa tentativa do não sentir, e aí pode deixar as pessoas embotadas afetivamente nesse sentido, ou vivendo uma vida de prazeres, que é igualmente perigoso. E existe essa dificuldade das pessoas perceberem o que é um sofrimento faz parte da vida, o que é um sofrimento de, peraí, eu preciso buscar ajuda. Nesse sofrimento que é necessário buscar ajuda psicológica e psiquiátrica, é aquele sofrimento onde a pessoa ela tem o grau do sofrimento dela é desproporcional ao que está acontecendo. Ou é duradouro demais. Então, penso numa pessoa que divorcia em janeiro, e em agosto está chorando todos os dias por conta da separação. Esse sofrimento está desproporcional, porque já faz muito tempo o estresse para estar vivendo aquilo como se fosse o agora. Então, é a questão temporal. Então, quanto tempo que a pessoa tem aquele sofrimento a partir do estresse ali que ela teve. É a questão da disfunção. Então, aquela pessoa que não consegue socializar mais, porque está muito triste com um término de namoro, ou que não passou no vestibular, ou que não consegue mais ir na faculdade por conta do sofrimento, ou não consegue apresentar um trabalho de tanta ansiedade que sente e evita sentir essa ansiedade de se expor ali, com medo de ser julgado. Então, isso separa, né? Então, uma pessoa tímida, por exemplo, viria aqui conversar com você, mesmo sofrendo um pouquinho ali, com medo de alguma maneira desagradar, mas o fóbico social sem tratamento não conseguiria sentar aqui nessa cadeira. Porque ele evitaria qualquer custo de sentir o sofrimento, e essa ansiedade faria ele evitar esse estímulo. Então, a gente precisa separar, e muitas vezes a pessoa que está em casa não vai conseguir fazer essa distinção sozinho. Essa distinção do que é uma ansiedade normal, o que é patológico, o que é uma tristeza, o que é uma depressão, o que é uma timidez, traços da personalidade da pessoa, e o que é uma fobia social. Muitas vezes vai precisar do olhar clínico ali do profissional, que seria o psicólogo e o psiquiatra. Você acha que mesmo assim a pessoa muitas vezes tem dificuldade de fazer essa diferenciação, mas
É um alerta vermelho quando o grupo dela percebe essa diferença também. Sim, com certeza. Esse eu acho que é o maior sinal de alerta que a pessoa pode ter, né? É comum, todo mundo... É estranho, do nada, a galera começar a notar que você tá muito diferente. Eu acho que esse é um sinal bem importante pro pessoal se atentar em casa, né? Sim, principalmente em transtornos ali que podem ser silenciosos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de jogo patológico, então a pessoa tá apostando ali no tigrinho. Isso não é perceptível, porque é um vício que a pessoa tem ali no banheiro, no quarto, sozinho. Ninguém vê que a pessoa está apostando. Mas a partir do momento que começa a ter consequências financeiras para toda a família, sofrimento para toda a família, essa família vai falar, você está com problema, você precisa de ajuda. Perfeito. O que vale para o álcool também. Às vezes a pessoa no começo ela consegue esconder, mas depois ela começa a chegar cheirando bebida, ou no trabalho ela fala coisas inapropriadas porque ela está sob efeito do álcool. Então, quando as pessoas começam a perceber, de pô, Wesley, você tá pra baixo, cara, você tá diferente. Antes você conversava mais, tá acontecendo alguma coisa? Se você recebeu esse toque de alguém que te conhece de perto, já é um sinal para você procurar ajuda. Então, assim, quando procurar ajuda de um psicólogo, qualquer problema dessa esfera emocional, então a pessoa está muito triste, está muito ansiosa, está muito impulsiva, está gastando muito dinheiro, não está conseguindo conter algum comportamento que ela tem, ou está com um pensamento muito acelerado, está muito desorganizado. Então, tudo que é dessa esfera psíquica, comportamental, já merece uma avaliação do psicólogo, mesmo que não seja patológico, porque o psicólogo não vai tratar só uma pessoa doente. O psicólogo também trata pessoas sem diagnóstico. A pessoa quer mudar de emprego e não sabe. Exatamente. Uma pessoa, por exemplo, está mudando de cidade ou está mudando de emprego e está sofrendo ali com medo da mudança. Ela não tem um diagnóstico. Mas existe ali uma dificuldade de organização ou um pensamento catastrófico, pensando que vai dar tudo certo, que não vai dar conta. Então, qualquer alteração dessa esfera cognitiva, comportamental e emocional já vale uma avaliação de um psicólogo. Salve, galera. Recado rápido para você que está acompanhando essa trilha da Ju. Nós temos um QR Code durante todo o episódio no canto da tela e agora está bem grande aqui para você escanear. O link também está na descrição, onde você pode se cadastrar. A gente vai lançar uma trilha do cuidado em breve para vocês. E se cadastrando aqui, você deixa os seus dados e você receberá condição especial quando a gente lançar essa trilha do cuidado. A ideia dessa trilha é que a gente consiga fornecer a você algo muito próximo a um tratamento digital para você conseguir amenizar os seus problemas em saúde mental. Cadastre-se aqui que você receberá todas as informações em primeira mão e sempre com desconto. Fechou? Bom episódio, continua aí e valeu. E dentro da sua experiência e da sua rotina clínica, como psiquiatra, né? Qual que é a importância do psicólogo no teu trabalho, assim? Olha, Wesley, eu tenho experiência, eu tenho título tanto de psiquiatra como de psicoterapeuta pela Associação Brasileira de Psiquiatria, então eu faço os dois, né? Eu tenho pacientes só de psiquiatria, eu tenho pacientes que eu atendo só psicoterapia. E é importante ressaltar que quem eu atendo psicoterapia eu não medico, aí eu encaminho para um psiquiatra. Então eu acabo... não tem... Mas é uma questão... É uma questão minha. Na verdade, não tem nenhuma... nada que a ABP, né, que é a nossa associação, fale para você não medicar um paciente que está em terapia. Mas eu acho que suja muito... Porque eu estou em contato com o paciente toda semana. Aí toda semana o paciente vai falar, Ju, eu tô com tremor, diminui o remédio, aumenta o remédio. Entendi. Então eu prefiro que tenha esses... E outra coisa, eu tenho um cara ali do meu lado, aumenta o time, né? Para ver coisas que talvez eu não esteja vendo, né? Então, quando eu sou psicoterapeuta, eu não sou a psiquiatra do paciente. Então, como eu tenho as duas atuações, eu consigo perceber, eu tenho esse olhar em relação à importância do psicólogo, que o psicólogo, ele vai ser necessário em quase todos os casos que já estão na psiquiatria. Tem pouquíssimas exceções que o psiquiatra vai trabalhar sozinho. Exceções. Um esquizofrênico que está delirante, não tem como o psicólogo atuar com um paciente que está fora da realidade, então esse paciente precisa melhorar. E muitas vezes, mesmo melhorando, a gente vai preferir um terapeuta ocupacional ali para ajudar a rotina do paciente, que já tem uma perda muito grande. E um paciente demenciado que já perdeu essa parte cognitiva. Tirando essas situações, Wesley, todas as vezes o psiquiatra vai precisar do psicólogo junto. Então, eu nem acredito muito no meu trabalho sem o psicólogo junto, porque o meu contato é muito pontual, uma vez no mês, 2 vezes no mês no máximo, o psicólogo está toda semana. E tem coisas que eu preciso do psicólogo
me ajudar para eu conseguir ter evolução com o paciente. Então, o paciente começa a melhorar da depressão, mas ele não tem ativação comportamental, o cara não faz atividade física, ele nem sabe do que ele gosta. Tem paciente que eu falo, poxa, o que você gosta de fazer, Eslen? Que esporte que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Não sei. Não teve nem levantamento de valores. Ele não Quais teve, são seus valores? Não dá tempo também na psiquiatria de aprofundar nisso. Né? A clarificação de valores, geralmente eu demoro 2 sessões para fazer. Então, eu demorei 2 meses para fazer com o paciente. Exatamente. E perderia o foco ali da medicação, da parte clínica, né? Da parte médica. Então, eu não acredito no trabalho do psiquiatra sozinho, assim. Eu acho que o psiquiatra, ele vai ser um profissional que ele necessariamente vai trabalhar de forma interdisciplinar. Num transtorno alimentar junto com o Nutri, num transtorno de humor, necessariamente o psicólogo vai estar junto, ou dependendo do transtorno. Então, um paciente com depressão e fibromialgia, ele vai estar junto com o fisioterapeuta que está tratando a dor, junto com o reumatologista que está tratando a fibromialgia. Então, o psiquiatra, ele é um médico que geralmente, quer dizer, idealmente, não deveria trabalhar sozinho. Ele sempre deveria estar acompanhado de outros profissionais. Então, o neuropsicólogo para fazer avaliação, terapeuta ocupacional, que é uma profissão mega desvalorizada no Brasil e muito importante para os pacientes esquizofrênicos, para os pacientes autistas. Então, o psiquiatra não deve trabalhar sozinho. E como é que é o universo da psiquiatria? Existe uma escola, digamos assim, de psiquiatras que ainda não aderiu a essa sua ideia, que imagino que deva ter outros grandes psiquiatras que aderem à sua tese. Não digo sua tese, quando eu digo sua tese é que você leva, que eu atuo, né? Assim. Isso. Porque se você for ver, inclusive na história da psicologia, os grandes nomes eram psiquiatras, né? Então, obviamente, isso para quem é um pouco mais atualizado, acho que é comum trabalhar dessa forma, mas a pergunta é, ainda existem psiquiatras ou um contingente significativo que negligenciam o psicólogo? Sim, eu trabalhei num hospital, né? Tive a experiência de trabalhar sempre com psiquiatras, já com psicólogos na discussão. Então, a discussão da psiquiatria era da psicologia também. Então, a minha formação foi essa. Então, eu não acho que nem um mérito meu, né? Um mérito da minha formação de ter me criado já assim com essa visão interdisciplinar. Mas tem muitos locais e muitos médicos, principalmente médicos mais antigos, no sentido que veem essa figura do médico como uma visão superior. Então, como eles se veem, às vezes, como a visão superior, então é quase como se fosse uma relação vertical, né? Onde o médico manda o psicólogo fazer, porque o psicólogo está abaixo dele. E a maneira que eu trabalho, que é a maneira que a gente trabalha na BeHealth, é justamente essa relação horizontal entre os profissionais. Eu já aprendi muito sobre transtorno alimentar com o nutricionista da BeHealth. E transtorno alimentar, teoricamente, é mais minha área do que a dela. Então, a gente une os saberes ali de forma horizontal. Então, logicamente que a gente pode discordar de alguns pontos. E justamente as reuniões... É saudável, né? E é saudável, né? As reuniões clínicas são justamente para a gente ver o que você está vendo que eu não estou vendo. Só que existe, sim, ainda uma parcela aí de psiquiatras que, né, tiveram uma formação mais antiga que vê essa questão da superioridade médica, né? Onde eu mando, você obedece, o diagnóstico é meu e você não tem que fazer diagnóstico. Então, mas eu acredito que esses profissionais vão perder muito espaço porque as pessoas sabem disso. Eu já tenho pacientes que eles já chegam e falam, você vai falar com o meu psicólogo, né? Então, assim, já me põe na parede nesse sentido. Não, fica tranquilo que eu vou conversar com o seu psicólogo. Então, os pacientes estão empurrando a gente para fazer esse tratamento, que é o que mais tem resultado mesmo, que é o interdisciplinar. É que, se você for considerar os achados das neurociências nos últimos 50 anos sobre como o nosso cérebro responde a aprendizagens, e a psicoterapia não deixa de ser um treino de aprendizagem, né? A psicoterapia é como se fosse um exercício físico para o cérebro, porque você reconfigura circuitos, você atenua. Uma vez eu sempre falei inativa. Aí um professor meu na minha banca de mestrado ou de doutorado deu uma enrabada, falou, cara, não é inativa, para de falar inativa, é atenua a atividade de algumas regiões do cérebro e aumenta a atividade de outras regiões do cérebro. Então, o psicoterapeuta... principalmente do guarda-chuva das TCCs, né? Ele atua reconfigurando aspectos cognitivos da pessoa e atua mexendo em aspectos comportamentais que vão fazer com que essa pessoa crie uma nova interpretação da realidade, tanto cognitiva quanto comportamental,
E essa nova interpretação ela é sustentada por pilares físicos que são mudanças estruturais do cérebro, né? Ou seja, o tratamento a psicoterapia é biológica. Exato, atua no cérebro, nos circuitos do cérebro. Aí eu fico pensando, considerando esses achados, né? Considerando principalmente do Lomo, do Candel, da equipe até do Ivan Izquierdo, um professor argentino naturalizado brasileiro da URGS e da PUC, que morreu recentemente, infelizmente. É um contingente gigantesco de pesquisadores nas últimas décadas mostrando isso. Seria estranho imaginar, considerando isso, que o medicamento fosse resolver o problema. Porque o medicamento, ele não... Posso estar sendo ignorante aqui, mas o pouco que eu sei de neurociência, o medicamento ele não entra no seu cérebro e tira um neurônio de uma via, bota no outro ou faz tal coisa. Ele é uma alteração química que... Quase que momentânea. Exato, que ele dá, no meu entendimento, que ele pega a massinha de modelar, que é os circuitos, e ele deixa mais fragilizada para você reconfigurar. E isso é tão verdade, Eslen, que quando o paciente, pensa um paciente psicótico, um esquizofrênico que deixa de tomar medicação, é questão de tempo para ele psicotizar de novo, ou ele instabilizar de novo. Então, a terapia, ela ajuda o tratamento ter mais eficácia e ser mais duradouro. Mas eu ainda, Ju, fazendo uma provocação, o paciente esquizofrênico e o paciente psicótico, o paciente numa mania, eu diria que esse paciente, o medicamento, eu até entendo a tese. Eu não estou falando contra o medicamento, tá? Pelo amor de Deus, deixa eu tentar me explicar. Mas eu penso um paciente com fobia, um paciente com transtorno depressivo, com características, aquele colete de chumbo. Uhum. É muito estranho você imaginar que você vai dar medicamento para esse paciente, ele vai trazer o humor dele, ou a percepção ali, o humor dele para um nível relativamente normal. Mas se você não tiver um treinamento de comportamento, ou ele fica tomando o resto da vida, o que vai ser difícil, porque tem que aumentar a dose, trocar, tem efeito colateral. Ou quando ele parar, vai voltar o sintoma, porque ele não treinou, ele não desenvolveu hábitos novos, ele não desenvolveu comportamentos novos. O circuito do cérebro dele está meio que congelado no tempo e sendo mantido bem, digamos assim, por um químico. Ele não tem tem ferramentas fora a medicação, Exatamente. Né? Então, a terapia, o processo de psicoterapia acaba mantendo... por mais tempo a melhora do paciente. Ele sustenta a melhora do paciente. Você já pegou o paciente assim que estava tomando medicamento, entrou na terapia e depois desmamou? Não, e assim, às vezes precisa, porque tem alguns transtornos que têm um caráter mais crônico e precisam de mais medicação mesmo, no sentido do toque, por exemplo, né? É um transtorno mais refratário. Mas o que a gente consegue perceber é a possibilidade de diminuir medicação. Não, ou a melhora clínica, no sentido do paciente que estava com uma melhora de 60%, evolui para uma melhora de 90%. Ou sai de 2 medicamentos para 1. Exatamente. Então, além de ser um tratamento conjunto que é mais eficaz por si só, que a combinação é aquilo que é preconizado, a gente vai ter uma necessidade menor de medicação. Às vezes tem a possibilidade, inclusive, do desmame completo da medicação. E entre uma crise e outra vai demorar mais. Perfeito. Então, um paciente com depressão recorrente, que vai ter um episódio a cada estresse ou a cada 6, 8 anos. Talvez ele tenha um episódio a cada 12, 15 anos. Isso já faz diferença para o paciente. Então, a psicoterapia é esse processo de treinamento mesmo, que dá ferramentas para a pessoa. E dependendo do terapeuta, se é um processo bem feito, esse paciente, muitas vezes, ele consegue, num próximo episódio, às vezes nem precisar de tanta terapia mais, porque ele já aprendeu. É igual uma pessoa que ali fez uma academia com personal por muito tempo e depois ela tem já a técnica para ela conseguir treinar sozinha. Perfeito. Né? Então, isso é bem interessante mesmo. Quais são os casos que o medicamento assim, é inegociável? Não tem como não tomar? Então, pacientes... isso pensando que o paciente está em terapia já. Paciente que está piorando, mesmo fazendo terapia, ou seja, ele está ficando cada vez mais grave os sintomas ali, ou até o terapeuta sente que o paciente está patinando ali na terapia, não está evoluindo de alguma maneira. Sintomas que são incapacitantes, então pensa um paciente que não consegue sair de casa porque está com síndrome do pânico, tem medo de sair de casa e tem um ataque de pânico. Incapacitante, deixa de trabalhar, deixa de viver a vida dele por conta daquele sintoma. Sintoma que altera muito o pensamento da pessoa. Então, um delírio ali, a pessoa acha que está sendo perseguida, acredita que
tem pessoas atrás dela. Então, é um sintoma que a gente precisa tratar com medicação. E pacientes graves ao ponto de quererem tirar a própria vida, né? Então, um paciente que acredita que não tem mais como ele viver, que não tem esperança para ele, é um paciente que necessariamente a gente vai precisar de medicação. Então, tem quadros assim, então as psicoses são quadros que precisam de medicação. O transtorno bipolar acaba que é um espectro, né, que tem evoluções diferentes. Então, eu tenho inúmeros ciclotímicos que estão sem medicação, mas o transtorno bipolar tipo 1, tipo 2, geralmente vai precisar de tratamento medicamentoso também. Então, tem uma série de diagnósticos que geralmente é mais difícil de tratar sem remédio. Né? A evolução seria muito, muito devagar e a psicoterapia iria se arrastar. Então, tem gente que fala, eu não quero tomar remédio. Um paciente me falou ontem, não quero tomar o remédio, já estou gastando com terapia. Eu falei, você vai gastar menos com terapia. Porque se a terapia você demorar 3 anos, você vai encurtar esse tempo para 1 ano e meio, porque você vai conseguir evoluir. Porque toda semana seu psicólogo fala a mesma coisa, porque você não evolui. Então, a medicação permite que a terapia, às vezes, deslanche também. Então, tem esse ponto. E o pessoal ainda tem muita resistência, Ju? Tem muita resistência, mas eu percebo que é uma questão, às vezes, das gerações, assim, 40 a mais, 50 a mais. Os pacientes jovens estão vindo muito mais abertos para a questão da medicação. Inclusive, hoje de manhã que eu estava fazendo uma revisão de prontuário, de dados, eu vi que eu atendi 52% de mulheres e 48% de homens. E eu fiquei feliz quando eu vi essa estatística, assim, porque a gente vê na história que homem procura menos ajuda, né? Eu fiquei feliz que o meu tá bem equiparado, assim. Então, eu tô vendo que a geração mais jovem tá muito mais aberta para tomar medicação do que as gerações mais velhas. Mas mesmo quando a pessoa vem e fala, olha, eu vim aqui, mas eu não quero tomar remédio. É a hora do psiquiatra ali, ou até mesmo o psicólogo que tá com o paciente, de acolher esse paciente, perguntar, mas por que você... O que você tem na sua cabeça que é o tomar remédio? Ah, vou ficar dependente. Explica o que é dependência. Explica que tem remédios que não causam dependência. Que o que causa dependência são os calmantes ali, que realmente não pode ser tomado por um grande período. Ah, porque com remédio eu vou ficar impotente. Explica o que é uma impotência. Explica o que um remédio pode fazer na função sexual. Porque a maior parte das vezes, ou a pessoa ela repete frases que ela já ouviu, ou a pessoa é ignorante naquele assunto. Então, a gente precisa educar o paciente sobre isso. E tem algumas coisas que eu percebo. Semana passada eu atendi um adolescente, a mãe veio junto na consulta, e ela não queria que eu tratasse a ansiedade do menino. E o menino fazendo uso de cannabis diariamente para conseguir dormir por conta da ansiedade. E ele falou, Ju, eu não gosto do cheiro da maconha, mas eu fumo, senão eu não consigo dormir. E a mãe resistente em tratar. Eu falei assim, mas assim, não faz sentido. Você prefere que seu filho fume maconha, que a gente não sabe a qualidade, que a gente não sabe o que vai acontecer no cérebro dele, num período um período de risco ali para ele desenvolver uma psicose, do que ele faça o tratamento para ansiedade, para o sono. Então, às vezes, é uma questão de acolhimento e da gente explicar para a pessoa. Eu não costumo prescrever a qualquer custo, a não ser que a pessoa esteja muito grave, de ação suicida, psicótica. Se a primeira consulta a pessoa está resistente, eu falei, então não vou prescrever. Vamos marcar um outro encontro, vou pedir os exames, no próximo encontro a gente conversa. Porque não adianta ser a qualquer custo, Wesley, porque é muito fácil para eu fazer receita e mandar. Mas eu preciso que você tome o remédio, porque senão não vai funcionar. Sim. Então, acho que falta também informação e informação de qualidade. Né? Saiu um estudo do Canadá, é o Jornal de Psiquiatria do Canadá, e eles fizeram um estudo de todos os vídeos do TikTok sobre TDAH, com a hashtag de TDAH. 52% dos vídeos tinham informações erradas. Olha só. Então, assim, muitas pessoas, elas têm acesso à informação de fontes duvidosas. Às vezes não é um neurocientista, um psiquiatra que está falando sobre o transtorno. Às vezes é uma pessoa que tem. E ela vai falar o que está na cabeça dela, né? Não tem um filtro ali. Experiência dela ali. Experiência de vida dela. Então, tem pessoas que vêm com essas informações baseado nesses vídeos, nesses conteúdos. Então, é nosso papel. Acho que todo psicólogo, todo psiquiatra também, ele é um educador ali na consulta. Ele tem que explicar o que está acontecendo, tem que se fazer entender para o paciente. Inclusive, adaptando a linguagem, falando de um jeito que o paciente receba a mensagem ali no final da consulta. Perfeito. Ô Ju, indo aqui para o final do nosso episódio, se a pessoa tiver algum tipo de
surto, assim, tipo, a pessoa tiver uma crise muito forte e ela tá na casa dela no final de semana e tal, e do nada tiver um surto, etc. Como é que funciona para essa pessoa na cidade dela? O que ela busca? Onde ela deve ir? Qual que é a orientação dos psiquiatras? Vai no postinho? Vai no hospital? Qual que é o ligue? Qual que é o... Se a pessoa tem, né, uma crise ali, que ela vê que ela tá agravando, ou ela tem sintomas muito desconfortáveis, como o pensamento que ela pode morrer com aquela crise, ou que o corpo dela tá reagindo de uma forma que é incontrolável, né, como um ataque de pânico, ela deve procurar o pronto atendimento ou do plano de saúde dela, ou pronto atendimento da cidade. Porque no postinho não vai ter calmantes ali, sedativos que fazem esse tratamento da crise. Então tem que ir para o pronto atendimento mais perto da casa dela. Se tiver CAPS na cidade, e se for, né, durante o dia, tem CAPS que funciona 24 horas, tem CAPS que é só diurno, dá para procurar o CAPS. Mas se não quer ter erro, vai para o pronto atendimento, explica ali para o médico os sintomas que está tendo, porque tem algumas crises, Wesley, que confundem, porque tem ataques de pânico que evoluem com dor no peito. E dor no peito, eu não posso falar que é crise de ansiedade até eu fazer um eletro e descartar que o cara não tá infartando. Posso falar, não, ele parece ser ansioso. Não. Então vai no pronto atendimento, se precisar fazer um exame já faz, e o médico faz um tratamento para crise. Depois que fez o tratamento para crise, no dia seguinte já marca o psiquiatra, um psicólogo para fazer um tratamento para ele não ter mais crises, né? Perfeito. Aí o pessoal fica indo só no pronto atendimento. Eu, quando eu trabalhava em PS, o pessoal batia carteirinha lá para tomar o Rivotril para sair da crise. Foi, cara, eu só tô tirando da crise. Eu não tô fazendo com que você não tenha nunca mais essas crises. E imagino que até a frequência dele deve ir aumentando com o tempo. Sim, né? É um dia sim, um dia não. Depois começa a bater a carteirinha. A enfermagem nem avaliava mais pressão, nada. Vai direto ali na doutora, já passa o Rivotril. Então, se a pessoa que tá batendo ponta ali no pronto atendimento tem que buscar um tratamento com um especialista. Perfeito. Próximo episódio nós falaremos sobre como funciona a avaliação psiquiátrica, né? Terceiro episódio nós falaremos sobre medicamentos, tá? E aí no último episódio a gente vai falar sobre preconceitos, futuro da psiquiatria, os principais mitos. Então, assista toda a nossa trilha, tá, pessoal? Lembrando que esse episódio aqui e essa trilha está sendo patrocinado pela BeHealth, então se você tiver interesse ou precisar de algum atendimento psicológico ou psiquiátrico, você pode colocar aí BeHealth no Clínica BeHealth no Google, que você é encaminhado para lá. Ou clicar aqui, Matheus, se você puder deixar na descrição aí do episódio. O site da BeHealth também é muito bem-vindo. E se você puder também, bota no primeiro comentário fixado, deve estar aí também para vocês, pessoal. É isso, então nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe seu like aqui nesse episódio e até lá.